Este podcast é uma gentileza de Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Do sol nascente ao poente, cantai fiéis neste dia ao Cristo Rei, que por nós nasceu da Virgem Maria. Autor feliz deste mundo, tomou um corpo mortal. A nossa carne, assumindo, livrou a carne do mal. Bem-vindos, irmãos e irmãs, à solenidade do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, domingo 25 de dezembro de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus onipotente, agora que a nova luz do vosso Verbo encarnado invade o nosso coração, fazei que manifestemos em ações o que brilha pela fé em nossas mentes. Amém. João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para que era o seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós testemunhamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O prólogo é a primeira coisa que você lê quando abre o Evangelho de João. Mas também foi o último a ser escrito. É o resumo final, colocado no início. Nele, João descreve o caminho do Verbo de Deus. Ele esteve ao lado de Deus desde antes da criação e através dele tudo foi criado. Tudo que existe é a expressão do Verbo de Deus, como acontece com a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 8. Também o Verbo quis aproximar-se de nós e fazer-se carne em Jesus. Veio entre nós, carregou, cumpriu a sua missão e voltou para Deus. Jesus é esta palavra de Deus, Verbo, palavra. Tudo o que ele diz e faz é comunicação que nos revela o Pai. Ao dizer, no princípio era o Verbo, João evoca a primeira frase de toda a Bíblia que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, como está no capítulo 1 de Gênesis.
Deus criou tudo por meio de sua palavra. Ele fala e tudo acontece. Salmo 33. Todas as criaturas são uma expressão da palavra de Deus. Esta palavra viva de Deus, presente em todas as coisas, brilha na escuridão. A escuridão tenta apagá-la, mas não consegue. A busca de Deus, sempre nova, renasce no coração do homem. Ninguém pode escondê-la. Não podemos viver sem Deus por muito tempo. João Batista veio para ajudar as pessoas a descobrir e desfrutar desta presença luminosa e consoladora da palavra de Deus na vida. O testemunho de João Batista foi muito importante, tanto que muitos pensavam que ele era o Cristo, o Messias, como está em Atos capítulo 19. Por isso o prólogo esclarece dizendo: João não era a luz, ele veio para dar testemunho da luz. Assim como o Verbo de Deus se manifesta na natureza, na criação, também se manifesta no mundo, na história da humanidade, em particular na história do povo de Deus. Mas o mundo não o reconheceu, nem o recebeu, nem recebeu a palavra. Ele veio para o meio do seu povo, mas os seus não o receberam. Aqui, quando diz povo, João quer dizer tanto o sistema do império como da religião da época. Ambos fechados em si mesmos e, portanto, incapazes de reconhecer a Boa Nova, Evangelho, a presença luminosa da palavra de Deus. Mas as pessoas que se abrem, aceitando a palavra, tornam-se filhos e filhas de Deus. A pessoa torna-se filho e filha não por seus próprios méritos, nem por pertencer à raça de Israel, mas pelo simples fato de confiar e acreditar que Deus, em sua bondade, nos aceita e nos acolhe. A palavra de Deus entra na pessoa e faz com que ela se sinta acolhida como filho, como filha de Deus. É a força da graça de Deus, graça sobre graça. Deus não quer ficar longe de nós. Por isso o seu Verbo se aproximou ainda mais e se fez presente entre nós na pessoa de Jesus. Literalmente se diz no prólogo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Antigamente, no tempo do Êxodo, no deserto, Deus habitava numa tenda no meio do seu povo. Êxodo capítulo 25. Hoje, a tenda em que Deus habita conosco é Jesus, cheio de graça e de verdade. Jesus veio revelar quem é esse nosso Deus, presente em tudo, desde a criação do mundo. Hoje a igreja celebra Santa Anastácia, nascida em Roma no final do século III, tempo do imperador Diocleciano. Anastácia destacava-se como uma belíssima jovem. Junto com a mãe, converteu-se ao cristianismo, tornando exemplo de caridade e bondade. Após a morte da mãe, o pai obrigou Anastácia a se casar com um homem comum de Roma. A partir de então, a jovem foi proibida até mesmo de sair de casa. Mas Anastácia ajudava os pobres às escondidas, partilhando o pão de sua casa. Algum tempo depois, seu marido foi transferido para a Pérsia como embaixador do império. Anastácia ficou aos cuidados de um carrasco, que mal a alimentava e a mantinha sob sua vigilância. A notícia da morte de seu marido trouxe liberdade para a jovem, que assumiu ainda mais corajosamente o trabalho de assistência aos pobres. Denunciada às autoridades por causa da sua fé, Anastácia foi presa e exilada. Finalmente, depois de muito sofrimento, por causa do testemunho da fé, ela foi queimada viva. Ó Deus, cuja força se manifesta na fraqueza, fazei que ao celebrarmos a glória de Santa Anastácia, que de vós recebeu a força de vencer, obtenhamos por sua intercessão a graça da vitória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Santa Anastácia, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Feliz Natal e que a luz do menino de Belém ilumine toda a sua vida. Até amanhã.